2h47. Agora Matheus Meirelles. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Denise, e a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O Ministério Público Federal instaurou um novo procedimento para investigar a responsabilidade criminal de agentes da ditadura militar pela morte do jornalista Vladimir Herzog, preso e torturado em 1975. A medida se baseia nas determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro devido à falta de investigação, julgamento e punição dos envolvidos no assassinato de Herzog. Esta não é a primeira condenação do Brasil pela omissão em casos referentes a crimes durante a ditadura. Em 2010, a CIDH já havia proferido sentença contra o país devido à falta de investigação e julgamento dos responsáveis pela morte de militantes que atuaram na chamada Guerrilha do Araguaia. O procedimento será conduzido pela Procuradoria da República em São Paulo. A procuradora Ana Letícia Abse já solicitou documentos e informações relativos à morte de Herzog às Comissões Nacional e Estadual da Verdade e a diversos órgãos, entre eles os Arquivos Nacional e do Estado de São Paulo. Fontes bibliográficas também serão utilizadas ao longo dessa investigação, entre elas o livro A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy. Na sentença proferida em março deste ano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou que o episódio configura um crime contra a humanidade e que a lei da anistia não pode ser aplicada como razão para o Estado deixar de investigá-lo. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido em 2010 a constitucionalidade dessa lei, seu teor contraria parâmetros jurídicos internacionais de proteção aos direitos humanos, como os estabelecidos na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, da qual o Brasil é signatário, isso segundo o Ministério Público Federal de São Paulo. Herzog morreu em 25 de outubro de 1975, mesmo dia em que se apresentou voluntariamente ao Departamento de Operações de Informações, o DOI, de São Paulo, para prestar depoimento. Ele foi filiado ao Partido Comunista Brasileiro e foi preso imediatamente e submetido a torturas nas dependências dessa unidade. Os agentes forjaram a versão de suicídio, simulando um enforcamento ao envolver uma tira de pano em seu pescoço e amarrá-la a uma grade com um pouco mais de 1,60 m de altura. 3 anos depois, uma ação movida por familiares de Herzog levou a justiça a reconhecer a falsidade do laudo necroscópico e a atribuir o crime à União. Décadas mais tarde, o próprio Estado brasileiro admitiu a responsabilidade por meio de publicações da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos em 2007 e da Comissão Nacional da Verdade em 2014. Em 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que as lesões e os maus tratos sofridos durante o interrogatório constassem da certidão de óbito de Herzog. Casos como esse, Denise, ainda enfrentam resistências no judiciário. Das 36 ações que o Ministério Público Federal ajuizou nos últimos anos em todo o país contra agentes da repressão envolvidos em assassinatos de dissidentes políticos, somente 2 estão em andamento em varas e tribunais federais. Esse caso já deveria ter sido julgado há muito mais tempo, foi dos casos mais investigados e com testemunhas. A mulher dele continua viva, ela contou a história. Hoje mesmo tem uma entrevista dela no jornal aqui de São Paulo, contando exatamente o que aconteceu. Ela falou que ela queria inclusive ir junto com ele para depor. Ele foi depor espontaneamente, porque tentaram pegá-lo na sexta-feira, quando ele estava trabalhando na TV Cultura, era jornalista, era chefe de redação, não é? Achava que ele não tinha, por comentários, por posicionamento, achava que ele tinha que depor. Naquela época tinha uma caça às bruxas, e aí ele foi depor espontaneamente e no final do dia informaram a família que ele tinha se enforcado com uma altura de 1,5 m. Difícil você conseguir isso, difícil acreditar nisso. As fotos circularam pelo mundo e agora, tanto tempo depois, esse assunto tem que ser retomado porque foi mal esclarecido lá atrás. Exatamente, e é preciso discutir esses assuntos, apesar de tudo, e eles travam justamente por causa da lei da anistia e também por causa da prescrição desses crimes, né? Então, o Ministério Público Federal e outras instituições tentam retomar esses assuntos. Ficou no passado, já faz muito tempo, mas outros países que também viveram períodos muito complicados em suas histórias vivem e repensam diariamente esses problemas, por isso a necessidade de se rediscutir e de se reinvestigar alguns desses casos, Denise. Obrigada, Matheus.